Olá, meu nome é Juliana e eu sou nutricionista. No vídeo de hoje falaremos sobre o processo de digestão e absorção dos alimentos. Então, vem comigo. Então, vamos lá. Cada uma de nós gastamos uma determinada específica quantidade de energia diariamente, seja dormindo ou acordada. Então, vai ter horários que a gente vai gastar mais energia e vai ter horários que a gente vai gastar menos energia. Então, como conseguimos obter energia? É através dos alimentos. Somente por meio dos alimentos conseguimos energia para sobreviver. E não só dos alimentos, precisamos também da água. O nosso corpo, especificamente o da mulher, é constituído por mais ou menos 50% de água. E é a água principal responsável pelos processos químicos e metabólicos do nosso corpo. Ou seja, precisamos do alimento para nos fornecer energia e da água para fazer todo esse processo de metabolização e digestão desse alimento. Se passamos o dia todo comendo e não bebemos a quantidade suficiente de água que o nosso organismo precisa diariamente, esse processo de digestão e absorção dos alimentos vai ser comprometido. E aí, os nutrientes não serão transportados da forma correta do seu intestino para os outros locais do seu corpo. O primeiro sinal e sintoma a surgir quando não bebemos água é a constipação, que é a famosa prisão de ventre. O intestino não foi feito para segurar o alimento e deixar ele parado lá dentro. Ele foi feito para a passagem desse alimento, a absorção dos nutrientes e exclusão daquilo que não foi absorvido, que são as fibras que sobram, o resto, o lixo. O nosso intestino ele é habitado por milhões e milhões de bactérias, sendo elas as benéficas, aquelas que trazem benefício para o nosso próprio corpo, e as maléficas, aquelas que são transportadas de fora para dentro, aquelas que vêm através dos alimentos que nós ingerimos. O processo de digestão começa onde? No estômago? Não, na boca. Quando pegamos um alimento inteiro, nós não conseguimos consumir ele da forma que ele se encontra. Então, pegamos esse alimento e, com a ajuda dos dentes, nós conseguimos mastigar, mas sem a ajuda da saliva, nós não conseguimos engolir. Na nossa saliva, existe uma enzima chamada amilase salivar. É ela que vai ser responsável pela primeira parte do processo de digestão que começa na nossa boca. Quando engolimos a comida, ela já está em partículas menores. Então, ela passa pelo nosso esôfago e chega ao nosso estômago, dando início à segunda etapa da digestão com a ajuda da ação do ácido clorídrico. Além do ácido clorídrico ou suco gástrico, como também pode ser chamado, dentro do nosso estômago também possuem enzimas digestivas, onde vai ajudar ainda mais a quebrar esse alimento em partículas ainda menores para poder passar para a nossa primeira parte do intestino, o duodeno. O duodeno ele tem um formato como se fosse uma corvinha. Próximo a ele existe o pâncreas e também acima dele está o nosso fígado juntamente com a vesícula biliar. Quando o alimento chega lá no duodeno, duas outras enzimas digestivas são liberadas pelo pâncreas, que está bem próximo ali dele. Então, são liberadas a amilase, que vai ajudar a digerir os açúcares, e a lipase, que vai estar ali juntamente com uma outra substância para ajudar na quebra de gorduras. Já as proteínas, elas começam a ser mais digeridas dentro do nosso estômago mesmo, através de outra enzima chamada tripsina. Então, Ju, todos os alimentos são digeridos então da mesma forma? Não. As gorduras exclusivamente precisam de mais uma substância para ajudar na digestão dela. Por quê? As proteínas têm um tamanho e os carboidratos têm um tamanho parecido, mas a molécula de gordura é maior. Então, ela precisa de mais uma ajudinha ali para ser quebrada. Estou falando da famosa bile. É ela que vai ajudar a quebrar essa molécula grande de gordura em partículas menores. E o que é bile? Bile é uma substância, um líquido parecido com um detergente que é liberado pela nossa vesícula biliar
para o nosso duodeno. Quando temos uma louça suja de gordura, nós precisamos do quê para ajudar a remover essa gordura que está lá no nosso prato? Precisamos do detergente. E a bile é bem parecida com o detergente. Ela quebra as partículas da gordura em partículas menores. Então, como aprendemos, todos os alimentos precisam ser quebrados em partículas menores para que o nosso corpo consiga absorver os seus nutrientes da forma correta, tanto os nutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas, como os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Todas as proteínas são quebradas e precisam estar na forma de aminoácidos para serem absorvidas. Já os açúcares, que são os carboidratos, precisam estar na forma de glicose para ser absorvido. E as gorduras, que são os lipídios, precisam estar na forma de ácidos graxos, triglicérides ou colesterol, também para serem absorvidos pelo nosso corpo. Quando os alimentos chegam lá no nosso intestino, começa uma outra parte da digestão, que é feita através das bactérias. E lá no nosso intestino, nós temos presentes as bactérias boas e as bactérias ruins. E elas precisam estar em equilíbrio. E isso vai depender daquilo que você coloca para dentro, daquilo que você se alimenta. Quando nos alimentamos com excesso de proteína animal, com excesso de gorduras, com excesso de carboidratos, açúcares em geral, ou alimentos pobres em nutrientes, lá no nosso intestino começa, através das bactérias, o processo de fermentação. E dependendo do que você se alimenta, essas bactérias começam a produzir gases. Essas bactérias começam a se multiplicar e aí começa a desequilibrar toda a sua flora intestinal. Tudo isso dependendo do que você comeu. O problema é que estes alimentos são pobres em fibras e se você não beber água, ele vai ficar retido lá no teu intestino. E quando o alimento fica lá retido, parado, ele começa a apodrecer. E quando apodrece, é igual uma fruta podre. Ela começa a liberar substâncias tóxicas. Também é produzido gases, e esses gases não são cheirosos. É como o lixo que fica parado na nossa casa. Não é bom. E isso tudo dentro de você, dentro do nosso corpo. E o processo de digestão e absorção não param por aí. Continuam passando por todo o seu intestino delgado, passando por todo o teu intestino grosso, até ser eliminado em formato de fezes. Mas Ju, qual o problema de tudo isso que você falou? Então, o nosso intestino, ele é parecido como um pente. Ele é assim. Quando o alimento está passando pelo intestino, as células que estão lá presentes absorvem os nutrientes e esses nutrientes caem na sua circulação sanguínea e são distribuídos para todo o seu corpo, dos pés à cabeça. E o que acontece quando não bebemos água ou quando comemos alimentos pobres nutricionalmente, produtos industrializados? O nosso intestino, ele não faz seleção do que é bom e o que é ruim pra gente. Ele vai absorver tudo. E aqueles alimentos que estão parados lá no seu intestino produzindo substâncias tóxicas e inflamatórias também serão absorvidos e distribuídos por todo o seu corpo. O problema é que a partir disso começam a surgir as doenças, as alergias, intolerâncias, as doenças autoimunes. E mais problemas surgem quando não mastigamos os alimentos da forma correta, quando temos uma alimentação monótona ou escassa, com pouca variedade de alimentos. Quando nossa alimentação não é equilibrada, você vai ter deficiências de vitaminas e minerais, diminuição do ácido clorídrico, diminuição das enzimas digestivas. E aí todo o seu trato gastrointestinal é comprometido, gerando diversas doenças, como hepatopatias, que são as doenças no fígado, as próprias doenças gastrointestinais, doenças renais que estão associadas aos seus rins, cardiovasculares que estão associadas à hipertensão, a problemas na circulação, problemas pancreáticos que está associado a diabetes, neurodegenerativas e também hormonais, que vai desde o seu controle de metabolismo energético na sua tireoide até o seu sistema reprodutor.
A maioria das doenças, sim, estão diretamente ligadas à nossa alimentação. Eu espero que até aqui eu tenha contribuído com o seu aprendizado. E te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!